nessa festa, nesse carnaval, nessa festa da carne, que os anjos começaram a pegar tudo, um pegar o outro, Azazel teve uma ideia, meus irmãos. Sim, Azazel teve uma ideia. Ele estava gostando de ser mulher, mas ele estava diferente da mulher. Ele queria ser igual uma mulher. Então Azazel, meus irmãos, pegou alguns animais, matou alguns animais, pegou algumas serpentes, amarrou na cintura, pegou alguns animais, matou, arrancou, vamos supor, como se fosse, alguns animais têm os seios, as mamas igual de mulher, ele amarrou nos peitos, meus irmãos. E Israel estava excitado, estava gostando daquilo. Azazel matou os animais, amarrou umas cobras na cintura, pegou alguns animais, cortou tipo a pele, as mamas dos animais, colocou no peito como se fosse uma mulher. E aí, meus irmãos, Azazel pegou um bode. Sim, meus irmãos, um bode. Agora vocês vão começar a entender, um bode. Cortou a cabeça do bode e colocou na cabeça dele. Ah, meus irmãos, isso excitou Israel. Israel ficou excitado com isso. Aquele monte de sangue. Azazel com uma cintura, com duas serpentes na cintura, com umas mamas que ele cortou do animal e colocou no peito dele. E Azazel pegou um bode, cortou a cabeça do bode, colocou a cabeça do bode na cabeça dele. Agora vocês estão entendendo onde começou isso. O Bafomede, meus irmãos, nada mais é que Azazel. Lá nas festinhas deles. Não é Satanás Bafomede. Bafomede, você não percebeu que eles têm o peito e as cobras na cintura e a cabeça? É Azazel fazendo a festinha, o carnavalzinho deles lá no princípio. Então Azazel colocou a serpente na cintura, colocou as duas mamas, ele cortou as mamas dos animais e colocou no peito dele, pegou um bode, cortou a cabeça do bode, desenhou uma imagem na cabeça do bode, meus irmãos. A estrela. Azazel desenhou uma estrela na cabeça do bode. A imagem dele, meus irmãos. Aquela estrela. E Azazel colocou a cabeça do bode. E aí todos os anjos começaram a se inflamar e começaram a fazer a mesma coisa. Começou um carnaval, uma festa da carne, meus irmãos, terrível. Anjo pegando anjo, uma suruba só. Desculpa, meus irmãos, falar desse jeito, mas eu vou ter que falar para vocês entenderem. Foi uma suruba entre os anjos caídos. E nesse pega-pega, meus irmãos, Satanás ficou excitado. Israel ficou excitado com Azazel, daquele jeito, com a cabeça de bode, com aquela estrela na testa, mamas de animais, serpente. Ah, Satanás pegou ele com força, meus irmãos. Só que Satanás não tem pênis. Os anjos caídos não têm pênis e não têm vagina. Então eles começaram a improvisar, meus irmãos. E aí Satanás, meus irmãos, pegou algumas pedras. Umas pedras. E naquela época montou o tal do obelisco. O pênis de Baal. Foi lá que foi feito o primeiro. E ele montou um obelisco, um pênis de Baal. Ah, meus irmãos, Azazel ficou doido. Azazel começou a se esfregar naquilo e os anjos começaram a se pegar. Se pegar. E lembra que o nosso pai falou, ó, vai piorar as coisas. Azazel matou os animais, arrancou as mamas dos animais, colocou no peito, serpente na cintura, cabeça de bode na cabeça, fez a estrela do deus Renfã, que Renfã é Azazel, Bafomede é Azazel. E aí eles começaram a se pegar, meus irmãos. Foi uma festa que vocês nem têm noção, meus irmãos. Sangue de animais rolando. O verdadeiro carnaval. Foi lá, meus irmãos. Foi lá. Depois que Satanás, Israel, derrubou Adão e Eva, eles começaram a comemorar. E aí ele e Azazel se declararam um para o outro, meus irmãos. Israel tomou Azazel como uma sua fêmea. Israel falou, Israel falou, Azazel, você vai ser minha mulher. Você é minha fêmea aqui agora. E eu sou seu macho. E Azazel disse, só se for agora. E Azazel se entregou a Satanás de corpo e alma. Ele se entregou mesmo. E foi uma suruba, meus irmãos. Ele não tinha órgão sexual. O que eles fizeram? Usaram a imaginação. Usaram animais. Usaram muitas coisas. E eles começaram a se pegar. E se pegaram forte, meus irmãos. E depois que Azazel matou os animais, colocou as mamas dos animais no peito, serpente na cintura, e a cabeça do bode com a estrelinha que ele pintou com sangue na testa, Israel ficou doido. E aí ele montou aquele obelisco bem grande. E aí os anjos começaram a fazer a mesma coisa e começaram um anjo pegar o outro, meus irmãos. Foi uma verdadeira suruba entre os anjos caídos. Eles não tinham órgão sexual.
Mas eles tinham os órgãos sexuais dos animais, eles mataram, arrancavam os órgãos sexuais dos animais e começaram aquela suruba toda, meus irmãos. Ali nasce a primeira festa de carnaval. A primeira festa da carne. Por isso que até hoje tem essa festa de máscaras em alguns países. Porque essas máscaras, essa festa, esse carnaval foram com anjos caídos, eles que criaram. Eles matavam os animais, arrancavam a cabeça dos animais e colocavam no corpo, se fantasiavam de animais. Eles eram totalmente loucos, meus irmãos. Muitas vezes, os anjos apareciam para as pessoas como animais, é que eles faziam isso. Eles matavam os animais, usavam as peles dos animais, a cabeça, e aparecia para as pessoas. Era o carnavalzinho deles da época. Então, meus irmãos, Azazel gostou. Ele gostou de ser a fêmea de Israel, Satanás. E ali nasce a segunda, ou, melhor dizendo, Adão e Eva eram um homem e uma mulher realmente. Mas ali nasce a primeira união de dois homens, Israel e Azazel. Não se assustem, meus irmãos, que eu estou falando para vocês. Não se assustem. Porque o pior está por vir ainda. São vários vídeos. Lá que foi, meus irmãos, que nasceu a primeira festa da carne. Mas festa da carne mesmo. Eles matavam os animais, colocavam a cabeça dos animais. Eles se inflamavam, os anjos caídos se inflamou. Mas ali, o primeiro casal, anjo com anjo, homem com homem, foi Israel e Azazel. Não se assuste, meus irmãos, com o que eu estou falando para vocês. Tem muita coisa pior ainda. Quando Azazel colocou aquela cabeça de bode, amarrou a cintura, a serpente, e colocou as mamas de animais, é ali que nasce a besta do Apocalipse. Um anjo que é metade mulher, uma parte homem e uma parte animais. Claro que ele só coloca, ele se fantasia, ele mata os animais e se fantasia. E aí, quando o nosso pai, o nosso Messias, todo mundo viu isso, colocou o nome de besta, porque é uma coisa assustadora. Você vê um anjo com uma cabeça de bode, cinturas com serpentes amarradas na cintura, mamas de animais no peito, se inflamando com Israel, Satanás, ali nasce o nome dele, a besta. Porque é uma besta, uma coisa horrorosa, coisa monstruosa. E aí aquela foto que vocês vê de Baphomet, foram as pessoas viram, ele apareceu, Azazel apareceu como Baphomet, daquele jeito as pessoas viram, desenharam e está aí até hoje. Mas foi lá que começou tudo. Então, meus irmãos, não se assustem com as coisas que eu tenho para falar para vocês. Isso é só o início. Agora vocês sabem quem é o Deus ou a deusa do deserto. Só que esse casamento, essa união entre Israel e Satanás, durou pouco tempo. E aí, meus irmãos, começa uma guerra entre eles. Satanás e Israel versus Azazel. Azazel queria o direito dele. Ele queria uma parte da terra para ele. E Israel não queria dar. Então, meus irmãos, começa uma guerra entre eles. Azazel versus Israel. E agora vocês vão estender a história. O que eles fizeram? Usaram pessoas. Até hoje, os anjos caídos, quando querem fazer o seu carnaval, a sua festa da carne, ele entra nas pessoas para realizar seus desejos, suas fantasias, principalmente no carnaval, a festa da carne que eles criaram. Então, meus irmãos, esses são os primeiros vídeos. Fiquem calmos, que a tendência, meus irmãos, é só piorar daqui para frente. Agora eu vou te mostrar o que Azazel fez. Israel e Azazel entraram em guerra. E aí teria que dividir os bens, a terra entre eles. Mas Israel não queria dividir, não. Então Azazel se revoltou, meus irmãos. Se revoltou.
mas nunca deixou de amar Israel, o diabo, Satanás. Desses dois, dessa união desses dois anjos, como eles não poderiam ter filhos, eles escolheram um anjo e adotaram como filho. O nome desse anjo, Ismael. Não se assuste, meus irmãos, com as coisas que eu venho falar daqui para frente, porque a tendência é só piorar. Hoje vocês já sabem por que Azazel, o deus do deserto, a deusa do deserto, é chamado de mulher. O marido é Israel, Satanás. Azazel é a mulher que tem seu império. E o filho, o anjo caído que eles adotaram como filho para fazer uma família, uma trindade. Eles adotaram esses três e esses três são os que comandam o mundo até hoje. Talvez você não tenha entendido até hoje. Quando vocês veem a estátua da liberdade, é Azazel, meus irmãos. É um homem, não é mulher. Aquela estátua da liberdade que vocês veem em Nova York, eu mostrei para vocês o vídeo, olhem aqui o vídeo. É Azazel. O Cristo do Redentor que vocês têm aí no Brasil, no Rio de Janeiro, é Azazel. Aquela marca, aquela imagem na foto de dinheiro que vocês têm, que os documentos, alguns documentos italianos têm, do Império Romano tem, a foto, é Azazel. Lembra que o Messias disse? O Messias disse: quem é a imagem que está na moeda? Quem é? Não é César? Quem vocês acham que era César? Azazel. Não se assuste, meus irmãos, que agora muitos irmãos vão ter o que falar. Vocês vão começar a entender muitas coisas. Que a primeira suruba, desculpa falar desse jeito, meus irmãos, às vezes eu tenho que baixar um pouco o nível. A primeira suruba começou com os anjos caídos. Quando eles venceram, derrubaram Adão e Eva, eles começaram isso. E Israel e Azazel se inflamaram e começaram a um pegar o outro. E aí Israel se declarou o macho, o homem, o marido, chamou Azazel, falou: você vai ser minha fêmea, minha mulher. E Azazel concordou, Azazel gostou, ele gostou disso. Tanto é que até hoje ele não mudou a prática dele, ele gosta disso. Azazel não gosta de mulher, ele gosta de homem. Ele gosta de homem, Azazel só gosta de homem, ele não gosta de mulher. E aí, com essa união desses dois, eles queriam ter uma família, pegaram um anjo caído e montaram a trindade, que vocês conhecem aí, que tem várias trindades até hoje aí. Tamuz, Semíramis, são eles que assumiram o corpo dos homens e faziam isso, meus irmãos. Então, quando você vê a estátua de liberdade, é Azazel, é um homem. Quando você vê o Cristo Redentor, é Azazel, é um homem. Ele colocou a imagem dele em todo lugar do mundo. Não se assustem. E aquela estrela que vocês vê na testa do Baphomet, que Baphomet e Azazel, no carnaval que eles estavam comemorando a suruba deles lá, que eles mataram os animais e começaram a fazer a festa da carne, que até hoje existe essa festa da carne, e é a hora que os anjos caídos vão para realizar as fantasias deles. Quando Azazel matou o bode, colocou a cabeça, colocou o seio dos animais que ele matou, a serpente na cintura, o Baphomet, é Azazel. Essa é a primeira parte dos vídeos, meus irmãos. Fiquem tranquilos, que o pior está por vir. Mas esses vídeos agora vai dar muito comentário, muito o que falar. E aí eu vou observar os irmãos. Tomara que os irmãos que já morreram de novo, comecem a entender. Porque daqui para frente agora eu vou declarar, eu vou mostrar para vocês o que ele planejou. Como ele derrotou Satanás, Israel. Como ele derrotou. Como ele venceu. Como Azazel fez Satanás, Israel, se ajoelhar para ele. E aí, Satanás e Israel dá o poder para a besta. Porque se não desse, Azazel matava. Se eu não me engano, existe um animal aí que, eu não sei, um animal, a fêmea, quando tem uma relação com o macho, mata e come. Não se assustem muito, meus irmãos. Não se assustem. O que está por vir